Olá, por baixo do asfalto de Fortaleza, uma das maiores cidades do Brasil, corre uma história. Uma história escondida de vida, de morte e principalmente de resistência. É a história de um rio que foi esquecido, o Pajeú, e da sua relação assim visceral com a cidade que ele mesmo ajudou a criar. E para a gente começar a entender essa história, vamos partir daqui, dessa frase. As inundações que a gente vê de vez em quando na Avenida Heráclito Graça, lá em Fortaleza, aquilo não é só um problema de infraestrutura, sabe? A análise que a gente traz hoje interpreta esses alagamentos como a fúria de uma força da natureza. Uma força que se recusa a ser esquecida. É sobre isso, a fúria de um rio enterrado. Nessa primeira parte, a gente explora esse conflito central, uma metrópole que está em luta constante contra o rio que deu origem a ela, e o pior, muitas vezes sem nem perceber que essa luta existe. O ponto que é o seguinte: quando as ruas de uma área nobre da cidade alagam a ponto de cobrir carros, não é um simples bueiro entupido. É o rio Pajeú, literalmente rasgando o asfalto. Ele está emergindo para resistir à cidade que tentou com todas as forças enterrá-lo e esquecê-lo. Mas ok, para entender essa fúria toda, a gente precisa voltar no tempo. Vamos descobrir como esse rio não foi só uma parte da cidade. Ele foi, na verdade, o rio que pariu Fortaleza. Existiu uma época de ouro, viu? O Pajeú não era só um curso d'água qualquer. Ele era a alma da cidade. Pensa bem, no século XVII, os holandeses escolheram as margens dele para se instalar. Já no século XVIII, ele virou a referência geográfica da vila. E no século XIX, todo mundo bebia e se banhava nas suas águas. A vida urbana literalmente brotava dali. E o nome dele diz tudo: Rio do Pajé, ou seja, o rio curandeiro. Um nome que mostra o papel essencial que ele tinha para aquela comunidade. Era uma fonte de cura, uma fonte de vida. Só que aí tudo mudou. O rio foi sacrificado em nome de uma nova era. Esse foi o grande ponto de virada, o momento em que a corrida pelo progresso acabou selando o destino dele. Com o desenvolvimento do século XX e todo o foco no turismo, Fortaleza, na prática, virou as costas para sua própria origem. O Pajeú foi abandonado, o leito dele virou um depósito de lixo e a cidade inteira passou a olhar para o mar como seu novo e único futuro. Isso tudo nos traz para os dias de hoje. Hoje, o rio existe como uma cicatriz debaixo das ruas. Vamos explorar agora as consequências dessa negligência toda e a invisibilidade quase completa do rio. Para a gente ter uma ideia da profundidade desse esquecimento, a análise faz uma pergunta bem simples, mas muito reveladora. Afinal, onde é que nasce o Pajeú hoje em dia? E a resposta é chocante. Ninguém sabe ao certo. A nascente do rio, que fundou a quarta maior cidade do Brasil, está perdida, enterrada em algum lugar debaixo de um quarteirão. Não existe um consenso sobre a localização exata. A amnésia é tão profunda que a cidade não sabe nem onde a própria história começa. Então, o estado atual do Pajeú é descrito como uma ferida mesmo. Uma ferida física e histórica em Fortaleza. Uma cicatriz que, mesmo escondida, é um lembrete constante de um passado que foi deliberadamente soterrado. Isso nos leva à nossa última parte. Será que é possível redescobrir a alma da cidade? Qual é o destino do rio e da memória de Fortaleza? Será que existe alguma chance de reconciliação? A fonte que a gente analisou argumenta que este é um momento crucial. É uma oportunidade para a cidade reexaminar a relação com as suas próprias origens e com a natureza que permitiu que ela existisse. Mas olha, a ideia de redescobrir o rio não é de hoje. Vários governos e planos diretores já propuseram projetos para trazer o Pajeú de volta à superfície. Só que, até hoje, ficou tudo no papel. A fonte finaliza com um chamado à ação, que é o seguinte: Fortaleza precisa redescobrir o Pajeú, reverenciar o rio-avô, que a viu nascer. A ideia aqui é que restaurar o rio não é só um projeto ambiental, mas é um jeito de curar a amnésia da cidade, de reconectá-la com a própria história. E assim a gente termina com uma pergunta no ar. Um rio que podia curar, agora pode ser curado? Um rio que um dia foi o curandeiro da cidade, hoje precisa de cura. A questão que fica é se a metrópole que ele criou vai ser capaz de oferecer essa cura. Fica aí a reflexão.